Programa Viver é Melhor já está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Esse é o nosso espaço diário aqui na programação da Boa Vontade TV para pensar em saúde, para ir atrás de informações de qualidade e para rever os nossos hábitos, a nossa postura, a forma como nós estamos cuidando da nossa qualidade de vida. E na área da saúde, é sempre discussões, é sempre situações muito difíceis de serem enfrentadas, como, por exemplo, quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que não tem cura. Você já passou por uma situação como essa? E aí a gente pode pensar em doenças que hoje são muito frequentes, como a hipertensão, por exemplo, ou o diabetes. São doenças que são tratáveis, controláveis, mas não têm cura. E há muitas outras que se encaixam nesta condição. E a gente vai pensar um pouco, então, do quanto é importante que nós estejamos preparados ao longo de toda a vida, em situações como esta que eu citei, mas também em todos os outros desafios na área da saúde, que nós estejamos preparados para fortalecer o nosso coração, encontrar em Jesus, o médico das almas, essa força que nós precisamos para continuar seguindo em frente. Talvez a nossa vida não seja mais a mesma depois do diagnóstico de uma doença, mas não quer dizer que ela vai ter que ser pior. Vai ser diferente, vai ter mais alguns desafios, mas podemos fazer também desse momento de aprendizado uma nova fase da nossa vida, aprender novos talentos, mostrar novas capacidades que nós temos, ou aprender a lidar com sentimentos que antes a gente não sabia, enfrentar a dor. Parece que hoje em dia enfrentar a dor é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Já pensou nisso? A gente toma remédio logo porque não aguenta sentir dor, a gente já quer logo um diagnóstico. E isso mostra um pouco do quanto nós precisamos ainda mais exercitar os nossos sentimentos. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco com você que nos assiste sobre isso. É um assunto que fala, acima de tudo, ao nosso coração, ao seu coração, e é por isso que você é sempre nosso convidado especial. Mesmo que você não tenha uma tradição religiosa, que você não tenha uma filosofia religiosa, mas acredita na vida, acredita no amor, no trabalho. E no nosso programa, esse é o nosso foco, é sempre fortalecer essa essência que todos nós temos. Chame você da forma como se sente mais à vontade. E nós vamos então, para começar o programa de hoje, trazer uma leitura do livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Livro de autoria do irmão Paiva Neto, que é criador do programa Viver é Melhor também. E aqui ele ressalta um pouco deste amparo que o Cristo nos oferece para que nós consigamos enfrentar todos os desafios da vida. Todos eles, mesmo os mais difíceis. Vamos então a essa mensagem de conforto que nós encontramos na página 261 da versão ilustrada desta obra. Jesus, o provedor celeste. O divino amigo da humanidade, ao nos escolher para atuar em sua santa seara do bem, oferta-nos seu amparo e bênçãos eternos, a fim de que tenhamos plenas condições espirituais e materiais para cumprir na terra nosso feliz, mas árduo desiderato traçado no céu. Esta é uma confiança que nós temos que ter. Acreditar que nós temos todas as capacidades necessárias, espirituais e físicas também, para cumprir com aquilo que nós precisamos, com a nossa missão, com a nossa agenda espiritual. Muitas vezes, pode fazer parte da nossa trajetória ter uma doença, ter um problema de saúde. Mas não podemos deixar que esse desafio seja justificativa para que a gente deixe de cumprir a nossa vida, deixe de correr atrás dos nossos compromissos. E para isso, nós precisamos sempre buscar o conforto de Jesus, o Pai Celestial, que sempre nos ampara e que nos dá bênçãos e amparos eternos. É o que nós vimos aqui nesse livro e que nós devemos trazer para o nosso coração, não duvidar desse acompanhamento. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma dessas doenças, desses desafios na área da saúde que não tem cura, mas que tem tratamento, que hoje já tem uma melhor aceitação inclusive da sociedade. O preconceito é um dos grandes desafios enfrentados por quem tem fibromialgia. Esse é o nosso assunto hoje no programa Viver é Melhor, fibromialgia. Mas você que nos assiste, amigo telespectador, amiga telespectadora, sabe o que é isso? Fibromialgia. A palavra vem do termo latino para tecido fibroso, fibro, e do grego para músculo, mil, e dor, algia. É uma doença crônica caracterizada por dor muscular abrangente, que migra para vários pontos do corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Brasil, a síndrome da fibromialgia está presente em cerca de 2 a 3% da população.
Você que nos assiste, conhece alguém que tem a doença, ou você que nos assiste tem esse problema? A partir de já, pode ligar para nós, o nosso telefone está à sua disposição para que as dúvidas sejam respondidas ao longo do nosso programa, 0310 07 940. Quem vai responder nossas perguntas é nosso convidado mais uma vez conosco hoje, o Dr. Tiago Ferreira, reumatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. Doutor, a gente pode dizer que a fibromialgia é uma doença recente, relativamente nova? Na verdade, não. O que nós, reumatologistas, acreditamos é que cada vez mais nós temos feito diagnósticos mais precoces e pela padronização de critérios que em reumatologia e em outras doenças também, não só reumáticas, nós médicos nos usamos de critérios para tentar padronizar os diagnósticos e que todos tentem fazer os mesmos diagnósticos da mesma forma. Então, pela padronização de critérios diagnósticos que vem acontecendo mais recentemente, a gente acredita que nós estejamos fazendo diagnósticos mais precoces e, portanto, tratamentos melhores. E aí a gente já percebe que talvez algumas pessoas tenham demorado um pouco para chegar a esse diagnóstico ou nem chegaram pela confusão que se pode ter a partir dos sintomas, até pela própria evolução, pelo conhecimento da doença. O doutor vai explicar para a gente mais daqui a pouco sobre estes sintomas. Doutor, a gente viu ali a incidência na população, de 2% a 3% é o estimado. Essa é a realidade do consultório ou a gente percebe que ainda tem muita gente que imagina que tem fibromialgia ou tem um problema, mas que ainda não está registrada nesses índices? Nós como reumatologistas pegamos uma amostra viciada, né? Então, no consultório a gente imagina que a frequência seja até mais alta, mas obviamente porque nós recebemos mais realmente pacientes direcionados com queixas de dor, com queixas de dores reumáticas. Mas o que nós realmente acreditamos é que na população geral, se você for pegar consultórios de outras especialidades, por exemplo, de um clínico geral, que realmente seja essa prevalência entre todos os pacientes que são atendidos, entre 2% e 3%, acreditamos da que população, é isso mesmo. da população total. Geral, isso. Mais homens ou mais mulheres? Essa é uma questão bem interessante. Tradicionalmente, a fibromialgia ela sempre foi mais diagnosticada e também mais atribuída ao sexo feminino. O que a gente sabe hoje e o que a gente vai falar mais adiante em diagnóstico é que com a padronização de novos critérios que foram implementados mais recentemente, a gente tem conseguido fazer diagnósticos em homens numa porcentagem, numa frequência muito maior do que se fazia no passado. Então, sim, a fibromialgia é mais frequente em mulheres, mas o que se colocava tradicionalmente, que era de 7, 9 mulheres para cada homem acometido, hoje essa relação entre sexos vem ficando cada vez mais párea, cada vez mais próxima, e a gente acredita que, na verdade, a gente está conseguindo fazer diagnóstico de fibromialgia em homens simplesmente por estar pesquisando mais e por entender melhor como se comporta a doença nesse sexo. E muitas vezes até a questão cultural mesmo, do homem não procurar médico, aprender a conviver com a dor, esse negócio de procurar médico para dor é coisa de mulher, e Exato. aí acaba até o preconceito contra a doença, acabou dificultando e atrasando esse diagnóstico no público masculino também. Sim. E aí a gente pode pensar em crianças também, quando a gente fala em pessoas Sim. que têm fibromialgia? Não é o frequente, né? Não é o nosso dia a dia, mas as crianças também têm uma participação no diagnóstico. A gente tem feito bastante diagnóstico em crianças também. Existe uma idade que costuma aparecer a doença, em geral? Em geral, entre os 25 e os 35 anos de idade. São pessoas jovens. Sim. E a gente sabe que dor é um sintoma incapacitante, muitas vezes, para o indivíduo. A gente vai falar que a fibromialgia, por si só, não é uma doença grave. Mas por o sintoma dor ele ser extremamente subjetivo, né? Cada pessoa sente a dor de um jeito. E muitas vezes a dor é um sintoma incapacitante, a gente está pegando uma faixa etária extremamente economicamente ativa, extremamente produtiva, e que a gente precisa realmente entender como tratar melhor esses pacientes. E a partir dessas informações que a gente teve só no início de conversa, a gente já percebe o impacto da fibromialgia na saúde do paciente. Ele vai conviver com dor. E a gente falava um pouco sobre nosso desafio em lidar com a dor hoje em dia. A pessoa tem que trabalhar em casa, fora de casa, estudar, cumprir com muitas tarefas. Fazer tudo isso com dor não é fácil. Além disso, é difícil mensurar a dor do outro. A gente fala, tá fazendo o corpo mole. Como é que a gente vai saber? Não dá para a gente medir o quanto o outro está sofrendo com aquela dor.
E aquelas pessoas que acabam não conseguindo lidar bem com ela, acabam optando por remédios demais. É uma discussão muito profunda que a gente acaba fazendo no programa hoje, não só sobre a doença, mas também sobre a importância desse paciente ser bem orientado, dele ser bem amparado pela família. E você que nos assiste, tem no nosso programa também espaço para fazer as suas perguntas. Quer ligar para nós? Fique à vontade. 0310 07 940. Ou se você prefere escrever também, acesse boavontade.com/tv. É super fácil para você registrar a sua participação pela internet. Eu já agradeço aos telespectadores que estão na audiência. A Cecília Gonçalves Lima, da Bahia, está sempre acompanhando o nosso programa e ela pede preces por si, por sua família e agradece por nós termos já aqui no nosso Viver é Melhor feito pedidos pela saúde dela e por toda a família. Este é um espaço que você tem também. Participe do nosso momento ecumênico de orações. Nós vamos agora para o intervalo e você pode aproveitar para ligar. Até já.